Olá, eu sou o Walter Guimarães e ainda bem que você é você. Gente, eu vou falar sobre a série Pacto Brutal, sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, né? Filha da Glória Pérez. Tem um outro caso que eu vou abordar da menina Miriam Brandão e da sua mãe Juscelia. Existe uma razão para elas aparecerem na série. Eu tenho uma razão particular do porquê eu queria dar um certo destaque para o caso delas. A direção do documentário ele é da Tatiana Issa e do Guto Barra. Eles são produtores executivos e são sócios, né, numa empresa. E se não me falha a memória, o roteiro é do Guto Barra. Nessa série, a gente tem acesso a um acervo muito, muito rico de registros, documentos, né? E grande parte disso se dá ao fato de que a Glória Pérez ela manteve, né, um acervo desde que a filha dela foi assassinada. A gente tem testemunhos de dezenas de pessoas, muita gente, muita gente. Só da Glória Pérez foram, tipo, acho que 18 ou 20 horas de depoimentos colhidos. Então, volta e meia alguém desabava na equipe de produção, né? Às vezes a diretora chorava, abraçava a Glória Pérez. Como que se deu o início desse projeto? A Tatiana isso, ela sonhou com a Daniela, ela teve um sonho com a Daniela, fez um contato com a Glória, era tipo meia-noite, alguma coisa assim, perguntando, Glória, tem algum trabalho em andamento para retratar o caso da Daniela? Se não tiver, eu gostaria de me colocar à disposição para a gente fazer isso, se você quiser, tá? E parece que uma hora depois, uma hora e pouquinho depois, a Glória respondeu dizendo que não havia nada em desenvolvimento e que sim, que ela queria fazer o documentário com a Tatiana. Então, entre essa ligação e entre a estreia do programa, foi um ano e meio de trabalho, né? Um ano e meio de muito trabalho. A Tatiana deixou claro numa entrevista que eles quiseram correr com a produção dessa série, por quê? Porque nesse ano a gente tem 30 anos do acontecido, né? Então ela queria aproveitar essa data simbólica de lembrança, né? De respeito pela atriz, que era colega dela, né? Que era amiga dela. Essa série tem um trabalho muito importante que era uma das, acho que das frustrações, era uma das tristezas da Glória Pérez, que era a forma como o assassinato da Daniela foi abordado. Eu preciso falar do que era a novela das nove, novela das oito que ele chamava na época, né? Acho que depois pulou para das nove, eu não lembro. A novela principal da noite. A novela principal da noite da Globo, até o meados dos anos 90, ela era a coisa mais assistida no país. Dificilmente tinha alguma coisa que conseguia tirar alguns pontos da audiência da novela, né? O que era dito na novela era moda fora da novela. Um personagem que fazia um vilão, essa pessoa era utilizada na rua. É sério, isso não é brincadeira. Então, você hoje tem pessoas com 20, 25 anos que nunca assistiram um episódio de novela, mas naquela época todo mundo assistia. Era todo mundo fechado ali. Era uma coisa quase religiosa, quase de fanatismo. A personagem dela na novela era a Yasmin, e tinha um personagem do Guilherme de Pádua, o Bira. Tudo leva a crer que ele e a então Paula Tomás, hoje Paula Nogueira Peixoto, né? Então Paula Tomás, que ele a matou por medo de perder espaço na novela, achando que a carreira dele seria destruída. E a Paula, a assassina Paula, ela tinha ciúme mortal da Daniela porque via o marido, né, contracenando como casal com a Daniela na novela. Ela não conseguia separar aquilo da vida real. Ela claramente se sentia inferior que a Daniela, né? Quando isso foi retratado pela imprensa, pelos programas, eles faziam o possível para fazer uma ligação do caso do assassinato dela com os personagens da novela. Então, eu tenho umas imagens aqui, enquanto eu estou gravando aqui, eu vou decidir se eu vou mostrar essas imagens ou não, se eu vou colocar no vídeo, tá? Porque eu acho muito desrespeitosas, eu não queria ter que reproduzir, cara, eu não sei. Eu vou ver aqui, ó. Eu vou narrar aqui. Tem uma capa que é da Manchete, que está assim: uma foto do Guilherme de Pádua abraçado com a Daniela. É uma foto do casal da novela, uma foto feita para propaganda. E vem dito em cima: uma revista Manchete. Daniela Pérez, o assassinato que comove o Brasil. Pacto de sangue e magia negra. E mais abaixo: Yasmin e Bira, ficção e realidade de uma tragédia. Como assim ficção e realidade de uma tragédia? Como se tudo tivesse interligado. E tem a foto dos dois enquanto casal da novela. Porra, gente. Vou seguir por outro aqui. Aqui é uma página de um jornal, O Globo,
E tinha uma foto do casal ajoelhado no mato, se beijando, uma cena da novela, né? Ele sem camisa, ela toda completamente vestida, eles enquanto namorados, e uma foto dela morta no chão, do lado. Isso em uma das páginas principais do jornal o Globo. Pô, gente, isso é... Aí tá embaixo, Bira matou Daniela com 17 tesouradas. Bira matou Daniela. Como assim, cara? Que porra é essa? Que desrespeito do caralho. Seguindo o próximo. Uma capa da Contigo. Tem, de novo, a foto dos dois sorrindo, um do lado do outro. Caso Daniela Pérez. Assassino revela paixão por Daniela. Isso nunca aconteceu. Em momento algum ele disse que era apaixonado por ela. Pelo contrário, a primeira versão que ele deu como defesa era que ela estava sediando muito ele e que ele era casado com a Paula e a Paula estava grávida, então ele tinha que proteger a família. Olha que covarde do caralho, que vagabundo, né, cara? Quer dizer, a mulher está te assediando, então você vai matar a mulher? Não é mais fácil você não corresponder? Caralho, isso não faz sentido, cara. Tem uma outra capa, uma revista Amiga TV Tudo. Aí tinha a foto dos dois abraçados, sorrindo enquanto casal da novela. Isso ela já assassinada. Aí tem emoção no velório e no enterro. Quem é Guilherme de Pádua, o assassino? As cenas e as fotos que marcaram o sucesso da atriz. Mais embaixo, o crime que fez o Brasil chorar, a brutal morte de Daniela Pérez. E a foto dela tomando a capa toda, abraçada com o cara. O mesmo que aconteceu com a Globo que eu falei, aconteceu com a Gazeta. A mesma coisa, ator mata Daniela Pérez com 18 tesouradas. O ator Guilherme de Pádua, o Bira da novela de Corpo e Alma da Rede Globo, confessou ontem na delegacia, chorando muito, que assassinou a atriz Daniela Pérez de 22 anos. A Yasmin, da mesma novela, com 18 tesouradas no tórax e no pescoço. E a imagem dela, morta no matagal, com acho que a Cristina de Oliveira e outra pessoa chorando no chão. Sabe? Essa imagem na capa do jornal. Na capa do jornal. E tem uma outra, nossa, essa aqui é para você explodir de ódio. A revista Manchete, de novo, essa merda dessa revista. Ainda bem que acabou essa bosta. Falando das possibilidades do julgamento, a versão do assassino Guilherme, a versão da assassina Paula e a cronologia dos fatos que se sabia até então. E aí, nos quadrinhos, existe uma coisa que é chamada de... Eu acho que posso estar falando besteira. Nos quadrinhos tem uma coisa que é chamada de splash page, que é aquela imagem que é colocada em duas páginas, como se fosse um pôster, né? A imagem gigante que pega duas páginas, mas com a foto dela morta no matagal. Tem toda essa matéria e tem uma imagem dela morta no matagal com a câmera aproximada do rosto, pegando os detalhes do rosto dela. Porque ela foi atacada, né? Ela foi levada para lá inconsciente. Então ela é cheia de sangue. Sabe? É horrível, cara. Horrível. Mais à frente na matéria tem uma foto dela, viva ainda, com uma bermuda, com um top assim, com a barriga de fora. E tá assim, pôster saudade. Pôster saudade. Eles são muito canalhas, cara. Só para vender revista, cara. Só para vender revista, para ganhar, para ter mais audiência em programa. Muita gente canalha, cara. Muito canalhas. Não é à toa que a Glória Pérez ficou sufocada com isso todo esse tempo, cara. E o pior é que a Glória, vendo o que estava acontecendo nesses primeiros dias, né, da descoberta do assassinato, ela depois eu não sei se foi depois do velório ou depois de enterrar, acho que depois do enterro, ela se aproximou do Raul Gazola, né, que era viúva, né, ele foi casado com a Daniela Pérez, e falou: Raul, a gente precisa de um advogado para a Daniela. Ele não entendeu. Como assim? Ela tá morta, ela é uma vítima. A gente precisa do advogado dela, porque vão achincalhar a vida dela de todas as formas possíveis, vão virar a vida dela do avesso. E lembre-se que a gente está falando de 1992. As pessoas falavam, ela morreu, mas por que foi ficar com o cara? Ela nunca teve caso com o cara era só da novela, sabe? Ah, mas por que a mulher foi parar no matagal? Depois se descobriu que ela não foi para lá porque ela quis, ela foi atacada. Ela foi levada inconsciente para lá. Você imagina a mãe, a cabeça da Glória e a família, as pessoas mais próximas que sabiam que aquilo não tinha acontecido. Até porque é deixado muito claro por muita gente e que o Guilherme assediava ela constantemente, sabe? Ele ficava constantemente assediando ela. Isso permitiu um alívio, né, para Glória Pérez. Eu acho que, se não me falha a memória, ela fala alguma coisa do tipo: agora finalmente eu consigo ter o meu luto, né, ter o luto em paz, porque
O próprio caixão da Daniela, ele foi vandalizado várias vezes, pichado, quebrado. Parece que tentaram tirar o corpo dela uma vez. Aí afastaram o caixão do centro, mais ou menos do centro do cemitério São João Batista, ali no Rio de Janeiro. Aí botaram do lado da administração. Mas os cemitérios são invadidos de noite, não faz diferença. Aí continuaram vandalizando. Até que ela teve que ser levada para o IML. Eu posso estar errado, eu tenho quase certeza que é isso. Que até hoje o corpo dela fica no IML, ele não fica em um cemitério, porque não existe essa paz de ter a sua filha que foi assassinada descansando no cemitério. Ela não conseguiu ter essa paz. O nome do documentário da série se chama Pacto Brutal, não é à toa, né? É um nome muito bem escolhido. Ele tem dois sentidos. Ele é um pacto brutal, porque é o pacto dos assassinos, Guilherme, com a Paula, para poder matar a, a Daniela, cada um com as suas razões, né? E também existe o pacto no sentido de um ritual, de alguma coisa mística, né? De um processo ritualístico, porque foram mostradas muitas evidências de que aquilo foi um sacrifício. Foi um sacrifício mesmo. Ele foi motivado por medo da sua carreira, de perder o papel, e ela por inveja da Daniela, né? Em condição de mulher, de se sentir inferior e coisa do tipo. Então, daí o porquê do nome Pacto Brutal para a série ser muito bem escolhido, por conta dessas duas definições de pacto que a gente pode encarar nesse caso. O Maurício Matar comenta, né, que ele dividia o camarim com o Guilherme de Pádua, o Guilherme de Pádua levava um santo e às vezes ele ficava fazendo algumas preces, rezando, ajoelhado e coisa do tipo. Era uma coisa estranha. Seria um fetiche, né? Onde você pode pegar um santo católico, pode pegar uma imagem da Umbanda, de qualquer outra religião, e você coloca ali uma outra questão ritualística, que não é original daquela religião. Muito provavelmente foi o que ele fez. E disseram também que quando ele trabalhava eu não lembro se foi numa peça ou quando ele fazia A Noite dos Leopardos na Galeria Lasca, em Copacabana. É, então Paula Tomás, a Paula Nogueira Peixoto, a assassina, a ex-mulher dele, ela ia assistir a peça e ela ficava com um santo, uma imagem, não sei o que que é, e ela ficava, acho que tipo numa almofada, num travesseiro, como se ela fizesse a imagem assistir o Guilherme atuando. As pessoas ficavam loucas com aquilo, né? Porque que porra é essa? O que está acontecendo? A série deixa clara que as autoridades, os delegados, os policiais, de que aconteceram muitos erros. A gente não sabe se foi por incompetência, a forma como o caso foi levado. Os primeiros advogados do casal, né, do casal de assassinos, depois de algum tempo eles largaram o caso porque eles viram que era causa perdida. E depois entrou, não vou dizer o nome dele, cara, entrou um advogado e ele continuava jogando o nome da Daniela na lama. Ele viu que ali era a oportunidade dele aparecer para o público. Eu acho que ele já sentia que ele não tinha como ganhar aquilo. Mas era um holofote, ele tinha um holofote. E tanto que esse cara até hoje tem o escritório dele. Eu nem sei se ele está vivo, né? Talvez seja só um escritório com o nome dele. Mas na época ele disse, ó, e falava isso com a coletiva na frente da delegacia que estava cuidando do caso, né? Eu tenho uma fita que mostra, acho que é uma fita de um churrasco, sei lá, que mostra Guilherme e a Daniela juntos. Eu vou provar que eles têm um caso, e a fita nunca foi mostrada, não existia, né? Depois ele disse que teve um filme que o Guilherme de Pádua fez, que foi dirigido por um alemão, o diretor era alemão, e esse diretor presenciou os dois tendo um caso em algum lugar. Talvez tenha sido nesse churrasco que eu falei agora. Daí a defesa queria o testemunho desse diretor alemão e não se encontrava o cara de jeito nenhum, e isso atrasou mais um ano o julgamento. E aí a Glória Pérez pegou os créditos do final desse filmeco do caralho, conseguiu contato com algumas pessoas. Através dessas pessoas ela conseguiu contato com esse diretor alemão e ele disse que ele não sabe de nada daquilo, que o advogado estava usando o nome dele para ganhar tempo. A Daniela foi assassinada em 92. O julgamento aconteceu em 97. Cara, 5 anos, cara. 5 anos aguardando o julgamento, cara. Olha, sem condições, não tem como você não ficar puto com um sujeito desse. E no final do julgamento ele foi cumprimentar a família da Daniela Pérez, foi cumprimentar a Glória Pérez. A Glória Pérez acho que virou de lado, não falou nada, fingiu que não viu ele. Pô, cara, se eu tô ali, cara. Aí podia botar algema em mim. Podia botar algema em mim naquela hora e me levar preso, porque eu ia arrebentar ele no meio, cara. Nossa, cara. Nossa, é muito sangue frio, sabe? Depois de tudo que fez, vai lá querer
falar alguma coisa, tipo, parabéns aí pelo resultado, vá se fuder, porra. Veja comigo essa matéria do Consultor Jurídico de 6 de março de 2000. OAB vai interpelar advogado que falou mal da profissão. Papelão. O advogado fulano de tal, que se notabilizou por defender Guilherme de Pádua, assassino da filha da novelista Glória Pérez, durante a aula inaugural em uma faculdade, saiu-se com este belo exemplo aos jovens universitários. Advogado é o único profissional pago para mentir. O presidente nacional da OAB, Reginaldo de Castro, ao ter notícia do fato, se disse perplexo e anunciou que vai interpelar fulano de tal, para que ele confirme, explique ou negue a afirmação. Eu não sei confirmar para vocês se a interpelação aconteceu ou qualquer tipo de consequência pela fala do advogado, mas a fala por si só já diz bastante coisa. No final das contas, cada um pegou 18 ou 19 anos. Ela acho que foi 18,5, ele 19, eu não lembro. E eles cumpriram mais ou menos 7 anos. Ela um pouco menos, ele um pouco mais. 7 anos em regime fechado, preso, completamente preso. E depois liberdade condicional. E é isso. Duas pessoas selam um pacto brutal. Tudo premeditado, tá? Foi completamente comprovado, tudo premeditado. As evidências mostram isso, a cronologia dos fatos mostram isso. Todos os pontos que seriam da defesa deles, eles não conseguiram comprovar, não tinha nenhum registro, nada. E ficam presos 7 anos. E é isso. E é isso. Bom, a justiça foi feita, mas que justiça michuruca, né? Uma dessas outras falhas foi de que a perícia indicava que a arma que teriam utilizado, a arma branca era uma tesoura. Só que em perícias posteriores, pelo formato do corte, se viu que não poderia ser uma tesoura, que provavelmente era um punhal, certeza de que era um punhal. E essa arma não foi encontrada até hoje. Cadê essa porra desse punhal? Ele foi utilizado no crime, não estava no lugar do crime. Onde estava isso então? Ele foi levado para alguma coisa, por algum propósito, né? Em relação a esse ritual que eles fizeram, parece que arrancaram mecha de cabelo dela. Acho que tinha item pessoal também que eles pegaram do carro dela. Eu não estou lembrado agora. Mas teve essas coisas também, né? Nunca se arrependeram do que fizeram, nunca tiveram uma palavra de arrependimento. Uma das testemunhas que teve contato com a então Paula Tomás, agora Paula Nogueira Peixoto, disse que, conversando com ela, ela disse que odiava a Daniela Pérez. Se pudesse, matava ela 100 vezes. A mulher ainda estava com esse ódio todo, né? E a Glória Pérez, ela comenta, né, que ela tem receio não, acho que a palavra mais correta é medo, porque assim, esse punhal não apareceu até hoje. Quem garante que esse punhal não está guardado para a própria Glória Pérez, né? E existem evidências de que a Paula anda nos mesmos lugares que andava antes. Parece que ela fez uma festa da filha, ela tem uma filha, né? Fez a festa da filha dela no Barra Shopping, a prima da Daniela Pérez reconheceu e foi uma merda, sabe? Esses caras não podiam estar soltos, cara. Não podiam estar soltos. Na verdade, quem mata alguém com esse nível de crueldade não pode ser solto de volta para a sociedade. Você me desculpa. Eu acredito sim em ressocialização. Acho que as pessoas sim devem ter uma segunda chance. Mas mediante um caso desse de crueldade, onde você tira a vida do outro e em nenhum momento se demonstra arrependimento, você mente, joga a honra da pessoa na lama, você acredita que uma pessoa dessa ela pode ser recuperada? Eu não acredito. Eu não acredito. Minha opinião. Eu sei que o Guilherme de Pádua veio pedir perdão depois da repercussão da série, mas tudo leva a crer que esse pedido de perdão ele foi solicitado a fazer isso pelo pastor que orienta ele, por conta dele estar numa igreja há bastante tempo. Agora aqui vai um testemunho interessante. Eu tenho uma namorada que conheceu o Guilherme de Pádua quando ele saiu da cadeia e foi para aquela igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte. Mas ela foi para lá, ela entrou numa sala e tava ele lá, assim, à frente dela. Ela chegou para as outras pessoas e perguntou: Vem cá, esse cara não é o. Esse cara. Aí disseram: É ele mesmo. Assassino da Daniela Pérez. Aí ela disse que ela teve um ataque de pânico. Algumas pessoas não se sentiam à vontade com o cara, mas não podiam dizer: Não, eu não quero ele aqui, ou eu não vou conviver com ele porque, bem ou mal, é uma comunidade. Tem várias questões ali dentro, várias questões. Tem a questão de dar exemplo. Tem gente meio que aceitava, que tinha coisa do perdão. Eu não perdoaria. Eu não teria contato com essas pessoas nem fudendo.